Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as expectativas sobre a economia brasileira após o processo de impeachment. Quem faz a análise é o economista Nelson Marconi, professor titular da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e coordenador do Fórum de Economia da FGV. Muito obrigada, professor. Obrigado a você, professor. Bom, cada vez mais os indicadores são pelo afastamento da presidente Dilma nesse processo de impeachment. Sim. Um novo governo Temer significa uma janela de oportunidade para a estabilização da economia, para barrar a recessão e o desemprego? Pode se transformar em uma janela de oportunidades, mas não está ainda absolutamente claro, vai depender muito de como ele conseguir encaminhar algumas reformas no primeiro momento e depois o que ele ou o provável ministro da Fazenda fizerem em termos de política econômica, né? Eu acho que o que está muito claro é que vai possivelmente ter uma recuperação inicial, né? Porque vai ter uma certa retomada de confiança, então pode ser que aí realmente alguns empresários já comecem a se animar, mas essa retomada inicial ela só vai ter fôlego se realmente algumas reformas importantes forem encaminhadas e fundamentalmente o governo mudar algum mix de política econômica que ele está utilizando. Agora, o senhor vê indicadores de que Temer tenha uma capacidade de articulação política para garantir uma base que ofereça a ele a oportunidade de medidas duras? Falam em aumento de impostos, falam em corte de gastos e, inclusive, na necessidade disso que o senhor acaba de dizer, das reformas para uma mudança profunda na economia. Aparentemente sim, quer dizer, ele teve uma votação expressiva, né? A Câmara teve uma votação expressiva, né? Pelo impeachment. Pelo impeachment, exato. Eu não acredito que todos os deputados vão continuar votando tão facilmente assim, porque a favor, né, digamos, das medidas, porque tem algumas medidas que são muito duras para a população. Nós temos uma eleição esse ano ainda, né, municipal, então os deputados vão pensar muito nisso. Eu acho difícil o governo pensar em reforma trabalhista esse ano. Eu acho que a reforma da Previdência é a mais importante, acho que ele pode conseguir fazer. Ele vai, e a forma como ele está fazendo, quer dizer, a negociação do Ministério é um pouco parecido com o que já vinha sendo feito, né? Quer dizer, não muda muito. Ele está justamente compondo o Ministério, buscando um apoio em torno de para poder ter votos para poder votar as medidas que ele deseja implementar. Eu acho que é possível que ele consiga, mas não vai ser tão simples como se acha no começo. Estava se achando assim, muita gente falando, eu acho que vai ter dificuldade, mas ele tem logicamente um apoio parlamentar maior do que o governo da Dilma, com certeza. Bom, agora, aquele projeto dele, Ponte para o Futuro. Temer tem pouco mais de meio mandato. Ele tem espaço e tempo suficiente para a implementação dessas medidas tão importantes para o resgate, né, de um funcionamento reequilibrado da economia? Não, ele tem que priorizar algumas medidas lá que são as mais importantes, né? As medidas mais... Como eu disse, a reforma mais importante nesse momento é a reforma previdenciária e outra que eu não falei ainda, que é a reforma do orçamento, do sistema de orçamento, né? Possivelmente a desvinculação de algumas receitas, desindexação em relação ao salário mínimo, tudo que for ocorrer em termos de desindexação é muito bem visto na economia, é muito bem recebido. Então ele tem tempo de fazer alguma daquelas coisas que estão previstas no programa. Se ele fizer uma série de coisas como ele está prevendo, conseguir diminuir a taxa de juros e manter a taxa de câmbio num patamar competitivo, que ela já está começando a valorizar, esse é um problema sério, ele consegue realmente aí iniciar a retomada do crescimento. Eu não acho que ele consiga implementar o programa inteiro, mas essas reformas nesse período são factíveis, né? E são as mais importantes. Agora, o senhor mencionou confiança. Com a queda de Dilma, o simples fato da saída da presidente Dilma pode trazer de volta a confiança dos empresários e investidores? Vamos dizer, é um primeiro sinal para os empresários. A gente tem que dividir um pouco, né? O que seriam os empresários, o que seriam os investidores do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro, você vai ter uma certa retomada da confiança, acho que muito rápida, porque o Temer está falando que vai fazer um banco, vai querer implementar um Banco Central independente, então ele vai colocar esse projeto para ser votado, o mercado financeiro vai gostar muito disso, enfim. E possivelmente isso vai melhorar a confiança. Do ponto de vista do setor produtivo, eu acho que no primeiro momento todo mundo vai
dar um voto de confiança, mas eu acho que nenhum empresário vai tomar uma decisão de investimento sem olhar para medidas efetivas. Então, você vai dar um voto de confiança, mas eu não acho que a confiança realmente vai ser retomada tão rapidamente se não tiverem medidas efetivas, tanto do ponto de vista de reformas, como do ponto de vista macroeconômico. O ambiente vai estar mais propício, o otimismo vai ser melhor, mas a retomada de confiança efetiva depende de outras atitudes. Bom, eu tenho certeza que quem nos assiste, professor, está pensando e quer ouvir do senhor assim, a partir de que momento nós vamos ter a percepção que essas intenções todas, as boas intenções, estão surtindo efeito? O fantasma do desemprego, né, que assusta tanta gente, traz uma imensa apreensão, contenção, todo mundo assim com muito medo. A partir de que momento a gente pode pensar que começou a dar certo? Então, eu acho que a partir do final do ano, início do ano que vem, deste ano, né, a gente vai ver que a economia não vai entrar no ritmo de crescimento, mas que ela já vai começar a mostrar sinais que ela vai caminhar para a direção de, vamos dizer, de retomada. Se a gente olhar alguns indicadores, como principalmente a produção industrial, que a gente vê que possivelmente essa produção já está chegando no fundo do poço, certo? Por quê? Porque o setor exportador está começando a melhorar, então está começando a melhorar um pouco a indústria está tendo que, de certa forma, recompor um pouco os estoques, então a gente vê os outros indicadores, ela está chegando no fundo do poço. O emprego, logicamente, ele responde de forma defasada, então nós ainda vamos ver uma queda, um aumento da taxa de desemprego, infelizmente, então não vai ser de cara que nós vamos ver isso. Agora, se a indústria realmente chegar no fundo do poço e aí a confiança na economia começar a melhorar e as reformas forem feitas na direção correta, e a política macroeconômica também, a gente começa a ver os sinais de retomada. Então, aí tudo vai depender das medidas. Se as medidas forem encaminhadas rapidamente, eu acredito que no final deste ano, começo do ano que vem, a gente já começa a ver uma retomada. Agora, se as medidas começarem a demorar muito, aí realmente o cenário começa a piorar. E os demais países do mundo? Como é que, no seu entender, eles avaliam essa crise política e econômica do Brasil? Não acho que avaliem bem, né? Quer dizer, o que está todo mundo olhando para isso falando, peraí, mas você tem, né, uma situação política complicada, uma presidente que está sendo afastada, mas as pessoas que estão afastando a presidente também estão envolvidas em processos similares, então, quer dizer, ou até mais, e aí, enfim, como é que fica esse cenário? Então, eles estão vendo que realmente, do ponto de vista político, você está criando um cenário aqui que é um cenário de instabilidade. E esse é um aspecto de complicado. Instabilidade? Não, atualmente? Não, em relação, veja bem, mudar o governo criaria uma estabilidade inicial. Tudo bem, tá certo. Mas a longo prazo, todo mundo olha e fala, bom, mas o risco que a gente pode ter é que em algum momento, né, um governo que seja mal avaliado, ele possa também sofrer um processo de impeachment. Isso eu acho que é uma coisa complicada. Agora, logicamente, que você comparando com o quadro que está hoje, a gente vai para uma relativa melhoria. A longo prazo é que todo mundo vai olhar e falar, vamos ver se essa democracia vai estar consolidada ou não, mas isso é a longo prazo. E o fato da presidente Dilma reiterar que ela é vítima de um golpe, que leva à ruptura da democracia no Brasil, dando entrevista para correspondentes estrangeiros. Como é que isso é recebido fora? Afugenta investidores ou eles são indiferentes a esse clamor da própria presidente da República? Eu acho que os investidores estrangeiros, correspondentes, enfim, eles têm um certo discernimento da situação que eu acho que é bastante razoável. Quer dizer, eles tendem a ouvir os dois lados, né? Você vê tanto a presidente como o atual vice-presidente, ou talvez futuro presidente, eles já fizeram entrevistas, costumam dizer, né, cada um o seu lado, digamos, do processo. Eu acho que o mercado sabe discernir bem isso. Então, eu não vejo que isso vai criar um problema muito sério, né? O que, na verdade, os observadores internacionais vão olhar muito mais é para o fato. A gente estando no meio do furacão, a gente vê isso de uma forma diferente de quem está de fora. Quem está de fora quer ver se, a longo prazo, a gente vai ter uma estabilidade política ou não. Acho que essa que é a questão importante. Essa é que é a questão. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite.